Oi, pessoal. Então, continuamos com a nossa aula aqui hoje, né? A gente viu a formação dos sistemas planetários, modelo padrão de formação dos sistemas planetários. E hoje, e agora nesse próximo tema, eu quero falar para vocês da formação das luas e uma coisa bastante nova que a gente tem aprendido nos últimos tempos, que é a questão da migração de planetas, tá? Então, a formação das luas, ela segue um mecanismo parecido com a formação dos planetas, só que é um pouco mais rico, a dinâmica é um pouco mais rica, né? Há três modos principais aqui de formação das luas, tá? Por impacto, por acreção e captura. A acreção é o modo mais parecido com o de planetas. É a mesma maneira como os planetas se formam. Você pode imaginar que quando um planeta desse aqui está se formando, pode haver corpos, né, vai ter material, ele vai estar passando pelo meio ali daquele disco com muito material. Esse material vai sendo aprisionado pelo planeta. Mas ele não cai diretamente no planeta, ele forma um disco de acreção em torno do planeta, né? E esse disco de acreção em torno do planeta ele vai caminhando junto com o planeta, esse disco vai ficando em volta, vai ficando em órbita do planeta, esse material que vai sendo capturado vai ficando na órbita do planeta, e esse disco ele vai crescendo eventualmente, aumentando de massa, e você pode ter aí a formação, a aglutinação de uma lua nesse disco, tá? Um esquema muito parecido, como disse, com a maneira como os planetas se formam, tá? Um outro mecanismo seria o de impacto, é mais ou menos o que está aparecendo aqui para vocês, nessa imagem, né? Então, a gente tem um planeta se formando, mas tem outros planetesimais, outros corpos que se formaram na mesma região, e esses materiais aqui, eles podem cair no planeta, causando um grande impacto. Se eles forem grandes, eles podem arrancar um pedaço do planeta, e esse pedaço arrancado ficar em órbita do planeta, formando é, o que depois vai ser uma lua desse planeta, tá? E, naturalmente, posso ter também um cenário muito semelhante a esse daqui, em que esse objeto ele não cai diretamente no planeta, não há um impacto, porque ele passa mais pelo lado do planeta, digamos assim. E aí, se ele passa, digamos assim, perto do planeta e com uma velocidade que não é muito alta, que ele acaba escapando do planeta, né, não é maior do que a velocidade de escape do planeta, ele acaba ficando preso em órbita do planeta. Então é um processo de captura. Ao invés de capturar o material já difuso, você já capta uma lua pronta, digamos assim, né? Você ganha uma lua assim, né? Então há esse processo de captura. Como é que a gente pode saber, olhando para as várias luas do sistema solar, qual seria o possível mecanismo de formação de cada uma delas? Pela dinâmica. Justamente a dinâmica vai nos contar um pouquinho dessa formação. Por quê? Vamos olhar, a Terra não é um lugar muito bom, depois eu vou falar da Terra, da formação da Lua, mas a Terra só tem uma Lua, né? Então, olhar só para a Lua da Terra, a gente só aprende de uma Lua. Se a gente olha para um planeta gasoso como Júpiter, por exemplo, que tem talvez uma centena de luas, a gente aprende mais coisas. Nesse esquema aqui, você está vendo uma classificação das luas de Júpiter pelo tipo da órbita delas, tá? Se a órbita é regular ou irregular. Aqui tem em roxinho as luas que Galileu descobriu, né? Europa, Io, né? Calisto, várias luas aí que Galileu descobriu, mas Júpiter tem várias outras luas menores e mais distantes. Dentre elas, tem um grupo que está indicado aqui em azul que fazem uma órbita prógrada. O que é uma órbita prógrada? É uma órbita que gira no mesmo sentido do planeta. E há um grupo de luas, que está indicado aqui em vermelho, que fazem uma órbita retrógrada, ou seja, no sentido contrário de rotação do planeta. Então, a gente pode imaginar que, por exemplo, essas luas prógradas, né, e as luas retrógradas, elas têm uma origem diferente, né? Além disso, a gente pode olhar um pouquinho o sentido de rotação dessas luas, se elas estão no mesmo, numa região mais equatorial da rotação do planeta ou diferente.
Então, por exemplo, uma lua retrógrada é fácil de explicar por um mecanismo de aprisionamento, né? Você tem o planeta girando ali naquele disco, né? Então, pensa no planeta girando naquele disco, e aí você tem vários materiais, corpos, né, que estão girando também nesse disco. Então, conforme o planeta encontra o corpo, né, esse corpo ele pode acabar girando no sentido contrário do planeta. Então, imagina, o planeta capturou um corpo na frente dele, ou um corpo que vinha por trás, um corpo que sofreu uma colisão e foi espalhado num sentido diferente. Então, você consegue explicar várias luas dessa maneira aqui, tá? E cada uma delas, pela dinâmica delas também, a gente consegue fazer um cenário de explicação. A nossa Lua, ela é bem diferente disso tudo aqui, tá? A nossa Lua, ela tem algumas características importantes. Primeiro, é que a nossa Lua é muito grande. Comparado com as luas de Júpiter e dos outros planetas, a nossa Lua é muito grandona, tá? Muito grande, tanto para um cenário de captura quanto para um cenário de acreção. Tá? Além disso, a constituição química da nossa Lua ela é bastante parecida com a constituição química da Terra também. Deixa eu aumentar a imagem para vocês aqui. Bastante parecida com a constituição química da Terra. O cenário mais plausível para a formação da nossa Lua é um cenário de colisão. Se fez já muitas simulações sobre isso, e a conclusão que se chega é assim, ó, um planeta, um protoplaneta grande, chamado de Theia, tá? Mas, né, ele teria colidido com o nosso planeta. Esse planeta era bem grande, se estima que talvez até do tamanho de Marte, tá? Nesse processo de colisão, há uma destruição, uma fusão dos dois e uma ejeção de grande quantidade de matéria para o espaço, formando um sistema aqui, né, protoplanetário novo aqui, basicamente, tá? E aí, desse material, uma parte se agregou formando a Terra e uma parte grande desse material se agregou formando a Lua. Essa é a teoria mais aceita hoje para a formação da Terra e da Lua, do sistema Terra-Lua, tá? Dentro do sistema solar, como eu disse, a Lua é uma Lua um pouco diferente por ser muito grande. Há um outro caso parecido com o nosso, aqui são imagens em proporção, tá? Que é Plutão. Plutão tem a Lua Caronte, que veja, aqui tá, a proporção dos tamanhos está correta, né? As distâncias não, evidentemente, mas a tamanho sim. Caronte, ele tem ela é bem grande comparada com o planeta, com Plutão, né? O planeta não, né? Assim como a nossa Lua é bem grande comparada com a Terra. Veja que a nossa Lua é maior do que Plutão, por exemplo. Tá? Então a nossa Lua é bem maior do que a Terra. Eu não estou mostrando aqui, eu não peguei uma imagem, deixa eu ver, não peguei uma imagem, mas se você pegar uma imagem na internet da Lua de Marte, por exemplo, as luas de Marte tem duas luas, Deimos e Phobos, tá? As duas luas de Marte são minúsculas, nem daria para comparar aqui com essa imagem, tá? Elas provavelmente são asteroides capturados por Marte, tá? Porque são muito pequenas. A gente pode olhar um pouquinho para as propriedades de cada lua e classificar. Por exemplo, essas luas que eu estou mostrando aqui para vocês, Júpiter, Saturno, Urano, essa aqui é uma tabela que eu peguei de um artigo que explicava aqui a formação das luas, né? Essas luas que eu estou mostrando para vocês, elas se acredita que elas foram formadas por acreção, aquela ideia de formar um disco em volta e aglutinando material. Por quê? Pela razão massa do satélite e massa do planeta, tá? Elas têm razões aqui semelhantes, então tem uma certa quantidade de material que você consegue agregar nesse sistema, né? O planeta está passando pelo disco, tem uma certa quantidade de material disponível e ele vai agregar formando um disco e desse disco ainda vai ter que aglutinar formando a Lua. Então você vai ter que formar uma razão entre a massa do satélite e do planeta que está vinculada à massa do planeta por causa da força gravitacional, que ele consegue capturar material do disco, está vinculada à massa disponível para ser capturada no disco na época, todas essas coisas. Tudo isso forma um cenário que a gente consegue dizer que luas formadas por acreção tem que ter uma razão entre a massa do satélite e do planeta como essa, mais ou menos. A gente ainda consegue prever, né, aqui pela inclinação do satélite, pela distância ao planeta, então,
que também todos eles devem ter sido formados assim. Ó. As 4 luas galileanas de Júpiter devem ter se formado por acreção, mecanismo de acreção, tá? Aquelas que o Galileu descobriu, né? Io, Europa, Calisto, era a Ganímede que estava faltando, que eu falei antes, eu tinha esquecido o nome. Saturno tem várias outras luas, né? E Urano também, tá? Ainda, né, evidentemente, olhando para o sistema solar, a gente percebe uma coisa muito importante que precisa ser explicada, que são os anéis. Também, na formação desses sistemas planetários, tem a formação de anéis em torno dos planetas. No sistema solar, todos os 4 planetas gasosos têm anéis. Os de Saturno são os mais bonitos, a gente vê num telescópio pequeno da Terra e tal. Mas Júpiter, Urano e Netuno também têm anéis. Inclusive, recentemente, eu não botei uma foto aqui, mas o James Webb observou no infravermelho os anéis de Urano, muito bonitos, né? Quando a gente pega e estuda esses anéis, a gente percebe, primeiro, que eles são bem finos, constituídos de rocha e de gelo. E segundo, a gente consegue calcular, estimar a massa desses anéis, quanta matéria tem ali nesses anéis. Tá? Júpiter, Urano e Netuno, os anéis que eles têm, não tem muita massa. Não tem muito gelo também, né? Matéria, né? Se estima que uma lua de gelo de um diâmetro num raio de 15 quilômetros seria suficiente para formar aqueles anéis, tá? Mas Saturno, que são os anéis mais proeminentes, já é uma lua muito maior do que isso, um raio de 150 a 300 quilômetros, tá? Isso é bem mais, se você pensa isso aqui em termos de raio. Se você for pensar em termos de matéria, tem que pensar em termos do volume, levar ao cubo isso aqui, tá? Então, aqui, a gente está falando de 1 bilhão de vezes mais massa do que essa daqui, porque... 1 bilhão não, desculpa, 1000 vezes, né? Porque é um fator 10, né? 150 para 15 dá 10. Divide 150 por 15 dá 10. Eleva 10 ao cubo dá 1000. Então tem 1000 vezes mais massa no anel de Saturno do que nos outros planetas ali, tá? Seria uma lua equivalente a Mimas aqui, tá? E essa lua poderia ser destruída por efeito de maré, se ela chega bem perto do planeta, ele destrói ela, a gente falou sobre força de maré, né? E as camadas externas dessa lua, composta de gelo e rocha, formariam os anéis. Se ela tiver um núcleo muito sólido, talvez não fosse destruído por força de maré, ele iria continuar espiralando e caindo sobre o planeta, né? Acabar caindo ali dentro, tá? Então a gente consegue formar bem, explicar bem a formação desses anéis aqui, tá? Uma coisa nova que a gente não tinha conhecimento até bem pouco tempo atrás era conseguir explicar a formação de planetas grandes perto de estrelas. Na verdade, a gente achava que isso não existia. Né? Se você pensar no modelo que eu expliquei para vocês na primeira parte da aula aqui, da formação dos planetas, a ideia é que os planetas gasosos sempre se formem longe das estrelas. Mas, se você lembra da aula de exoplanetas, a descoberta do primeiro exoplaneta, 51 Pegasus, né? O 51 Pegasus, essa ilustração aqui é uma ilustração de como seria o 51 Pegasus, é um exoplaneta com uma massa típica da de Júpiter colado na estrela. A gente chama de Júpiter quente, tá? Eu não sei se eu fiz o plural certo aqui, Júpiters quentes, Júpiteres, não sei se vai um E aqui, se tiver algum professor de português, alguém que gosta de português, manda uma errata para mim aqui se eu não compus o plural certo aqui de Júpiter, tá? Mas são Júpiteres quentes, tá? Júpiteres quentes porque é um planeta típico de Júpiter, numa distância da estrela mais próxima do que Mercúrio. Mais próximo do que Mercúrio. 51 Pegasus, ele tem um período orbital de poucos dias. Se eu não estou enganado, são 4 dias, uma coisa assim, tá? Poucos dias. Enquanto Mercúrio são quase 90 dias, 3 meses. Então, veja como ele está perto da estrela. E ninguém esperava, tanto que na descoberta do 51 Pegasus, né, o pessoal ficou achando que tinha feito uma medição errada, porque não era possível, né? Ninguém esperava que se formasse um negócio desse tão perto da estrela, por causa da questão da evaporação. Como é que se explica isso? Por um processo de migração planetária. Hoje, a gente, estudando melhor a formação dos planetas, né, fazendo simulações, a gente acredita que quando um exoplaneta se forma,
Se o disco tiver bastante carregado de matéria, ele pode espiralar na direção da estrela depois. Eu vou mostrar aqui 2 simulações seguidas para vocês, ilustrando como é que isso pode acontecer, tá? São simulações numéricas mesmo, da formação dos exoplanetas e depois uma possível, um processo deles estarem espiralando para dentro da estrela. Deixa eu abrir aqui o vídeo para vocês. Carregando o vídeo aqui. This animation shows the perturbation of the density for a growing planet embedded in a disk. The left-hand panel shows a top-down view of the disk midplane, and the right-hand panel shows an edge-on view. The planet is 30 Earth masses initially, but grows by accreting gas from the disk. As its mass increases, the planet forms a tightly truncated gap around its orbital location. A circumplanetary disk also forms around the planet, through which material must pass as it accretes from the circumstellar disk onto the planet itself. The final mass of the planet in the animation is approximately 1 Jupiter mass. This animation shows the perturbation of the density for a growing... Esse primeiro vídeo aqui, então, ele mostra o planeta se formando, né? Você pode perceber aqui no vídeo, olha só, que no começo, na região aqui do planeta, é bastante denso, né? A cor aqui, né? Bem denso o disco. Mas o material vai aglutinando no planeta. Então, o disco vai esvaziando a densidade aqui, ó, vai diminuindo a densidade do disco, porque o material caiu no planeta. Tá? Então, vai formando um vazio aqui no disco, onde vai ficar o planeta depois. Tá? Agora, a continuação da simulação. Ele vai fazer mais uma simulação para mostrar aí a migração do planeta. Deixa eu compartilhar a janelinha com vocês aqui de novo. Essa daqui. This animation shows the perturbation to the disk surface density created by an embedded 10 Earth mass planet. The main features are spiral density waves that propagate towards the inner and outer edges of the disk. These high density features exert gravitational torques on the planet. The outer spiral wave acts to pull the planet back against the direction of its orbital motion and therefore exerts a negative torque. The inner spiral wave exerts a positive torque. It's the outer spiral wave that normally wins, resulting in an overall negative torque that causes the planet to migrate inward. Aqui daí está acontecendo um mecanismo super interessante, um pouco contraintuitivo para a gente, tá? Deixa eu explicar aqui com as minhas palavras, o que o cientista que fez quem fez essa simulação é quem está narrando aqui, tá? Então, o que o cientista que fez essa simulação está tentando explicar? Ele está dizendo o seguinte, que a formação do planeta aqui em torno da estrela, nessa simulação, né? Isso aqui é uma simulação de computador, e que é muito importante observar que se formam braços espirais aqui, ó, de densidade mais alta, tá vendo, da matéria? Esses braços espirais surgem na simulação. E esses braços, eles fazem uma força de torque no planeta. A força de torque, um torque é uma força que tende a mudar o giro do objeto, tá? Então, é uma força para girar o objeto. Por exemplo, eu tenho minha mão aqui, digamos que o meu cotovelo está apoiado na mesa, né? Eu vou fazer uma força de torque empurrando a minha mão para frente e para trás. A minha força é de torque porque ela faz a minha mão girar em torno do centro aqui, ó, do meu cotovelo, tá bom? Então, ela faz um giro, um torque. Por exemplo, se eu puxasse a minha mão para frente, não ia girar, eu ia estar puxando para frente. Não é um torque, é uma força só normal. Esses braços espirais que se formaram aqui, elas fazem uma força de torque, quer dizer que elas mudam o giro do planeta que está se formando em relação à estrela. E aí, o que é contraintuitivo? É que ele diz que o braço da frente aumenta a velocidade, né? Aumentando a velocidade do planeta, fazendo ele girar mais rápido. Enquanto o braço de trás diminui a velocidade, puxa, e aí causa faz o planeta cair na direção da estrela. Então, ele em geral, ele diz essa de trás é a que ganha, que tem maior força,
e ela faz o planeta migrar para dentro do disco. Isso que é um pouco intuitivo, né? Se a gente pensaria que se ele puxa para trás, ele faria o planeta ir para trás. Mas não. O que está acontecendo? Ele tira momento angular do planeta. Ele faz o planeta, né, ter menos momento angular. Tendo menos momento angular, ele não vai para fora, ele vai para dentro, ele cai. Tá? Quando a gente tira momento angular de um objeto que está girando, a gente não joga ele para fora, ele vai caindo. Tá? Então, esse corpo diminui de velocidade e vai caindo aqui, espiralando para dentro. Isso causa a migração planetária. Esse é o processo de migração planetária que eu estava falando para vocês. Isso aparece nas simulações aí, né? Da gente, numéricas, mas, como eu disse, até então, o pessoal não estava tão atento a isso, né? Ficou atento depois das descobertas dos primeiros exoplanetas aí, tá? E para terminar essa aula, um último vídeo que eu quero mostrar para vocês é uma questão super interessante, que é o seguinte: a gente sabe que a estrela nasce, aí forma um exoplaneta e tal, né? Tem toda aquela questão, mas a estrela morre, ela tem um tempo de vida. O que acontece quando a estrela morre? Bom, acontece que a estrela, no processo final da morte dela, ela expande. A gente viu isso, né? Quando a gente falou. Ah, a gente não teve, desculpa. A gente não teve uma aula sobre teoria estelar, né? A parte de estrelas vai ficar para Astrofísica 2. Começa a Astrofísica 2, próximo curso, com estrelas, tá? Lá a gente vai ver que nas fases finais da vida de uma estrela, ela expande, ela forma uma fase gigante ou supergigante, depende da estrela. E ela vai englobar os planetas dentro dela, os planetas em órbita dela. Então, o Sol, no final, daqui uns 4, 5 bilhões de anos, quando ele for morrer, ele vai crescer de tamanho e vai engolir os planetas do sistema solar que estão dentro do Sol. Ele vai quase até a órbita de Júpiter. Então, vai engolir a Terra, Marte, Vênus, Mercúrio. E o que acontece com esses planetas? Porque a estrela expande, mas depois ela morre, as camadas externas são jogadas para o espaço, fica só um caroço, que é uma anã branca, tá? O caroço da estrela. E aí, esses planetas que foram engolidos? Bom, pode acontecer muita coisa. Se quando ela expandiu, eles entraram numa região muito densa, eles podem se desfazer ali dentro. Mas se eles ficarem numa região mais externa, que é bem pouco densa, bem rarefeita, eles vão ser só torrados pela estrela, naturalmente, mas não necessariamente são destruídos, eles poderiam sobreviver. Assim como um planeta gasoso, mais externo, pode sobreviver. Eles podem ser destruídos e acabar formando um disco em torno desse caroço, dessa anã branca. Então, é uma anã branca com um disco de poeira em volta dela de novo, muito semelhante ao que deu origem à formação dos planetas. Tá? Inclusive, essa foi a minha tese de doutorado, no meu doutorado em astrofísica. Eu fiz uma tese propondo como observar esses discos de uma maneira diferente, através da luz do infravermelho e tal. Mas eu estudei anãs brancas que tinham discos de poeira em torno delas, esse disco oriundo da morte de um planeta. Vamos ver esse vídeo aqui, que é um vídeo bem interessante para a gente aprender um pouquinho sobre o que acontece nesse processo da morte aqui. Deixa eu só abrir aqui o vídeo. Opa, tem que carregar o vídeo primeiro aqui. NASA. Só um instante. TESS and Spitzer missions just discovered a strange sight, maybe the first example of a giant world orbiting extremely close to a small, dead star. The object, called WD-1856b, is roughly the same size as Jupiter, with possibly up to 14 times its mass. About every day and a half, it orbits a white dwarf, a star containing half the Sun's mass in a space only slightly larger than Earth. TESS hunts for regular dips in starlight caused when planets pass in front of, or transit, their stars. TESS discovered WD-1856b's transits, which were then confirmed by Spitzer. Finding a potential planet so close to a white dwarf is surprising. Stars like WD-1856 often start out looking much like our Sun. But as they age, they transform into red giants, engulfing any nearby planets. Then their atmospheres blow away, revealing their dead white dwarf cores. So, WD-1856b likely formed much farther away from its star. Scientists think there are several ways it may have moved inward.
closer to where we find it today. Then, the effects of the star's gravity would have nudged it into its current orbit. For example, it's possible the system had additional massive planets. As the star evolved and disrupted the planet's orbits, their gravitational interactions could have kicked WD-1856b closer inward. Although the possible planet orbits the white dwarf, there are two other small, distant stars in the system. Perhaps their combined gravitational influence could have altered its orbit over time. Or perhaps a massive object from deep space, such as another star, could have thrown the entire system into disarray. No matter the cause, the system then settled into its current state over billions of years. Scientists think this finding could help us understand how other star systems, including our own, may evolve. In the meantime, though, TESS will continue its search for more potential worlds like WD-1856b, and possibly find even stranger ones. Então, muito interessante, né? A gente vai fazendo mais descobertas, e essas descobertas vão nos ensinando mais coisas, né? Então, por exemplo, não se esperava, né, que pudesse ver um sistema desse aí, né? É bem interessante. Para quem estuda sistemas planetários, a gente consegue estudar desde o nascimento até depois da morte da estrela, né, do sistema planetário. Então, o sistema planetário ali permaneceu, né, continuou existindo o sistema planetário mesmo depois que a estrela morreu. Então, a gente está aprendendo um bocado. Tá joia, gente? E com isso a gente termina essa parte, esse módulo da formação de sistemas planetários, e esse tema, né, de formação de sistemas planetários, e também terminamos nessa aula agora um módulo de sistemas planetários em geral, né, que a gente tinha visto. Então, lembrando que o curso de Astrofísica 1, ele está estruturado em 3 módulos, o módulo de introdução à astrofísica, o módulo de sistemas planetários, depois agora o terceiro módulo, astrobiologia, busca de vida fora da Terra. Então, terminamos agora o segundo módulo, e aí você já pode fazer agora, então, as provas do segundo módulo. Você pode fazer as simulações de prova, que estão no Moodle, estão disponíveis para quem está inscrito no curso, né? Que entrou no site da UFSC, astrofísica.ufsc.br, se inscreveu. Pode fazer as simulações da prova, não vale nota, né? Só para você saber se conseguiu aprender direitinho o conteúdo, se está preparado para a prova. E, indo bem nas simulações, ganhando confiança, você faz a prova, tá bom? Então, bons estudos, pessoal!